Oi, eu sou Ivani Ferreira de Faria, Departamento de Geografia da Universidade Federal do Amazonas. A minha ideia é tentar compartilhar um pouco com vocês sobre as experiências e metodologias de pesquisa e de desenvolvimento de projetos que a gente tem feito aqui no âmbito do estado do Amazonas, no Brasil. Então, como que a gente trabalha? O que a gente faz? Então, eu participo de um grupo de pesquisa chamado Dabucuri, Planejamento e Gestão do Território na Amazônia. E a gente vem trabalhando há quase 20 anos com povos indígenas e também com populações, vamos chamar assim, ribeirinhas. Então, quem são essas populações ribeirinhas? São pessoas não indígenas que moram ao longo das margens dos rios, porque tem uma territorialidade ligada ao rio, então eles são chamados ribeirinhos. E tem um modo de vida muito simples, associado ao rio, à floresta, então eles também são chamados de ribeirinhos por esse motivo e normalmente residentes em unidades de conservação. Então o nosso trabalho ele é prioritariamente desenvolvido em áreas protegidas, que no caso, terras indígenas e as unidades de conservação aqui no estado do Amazonas. O que então a gente faz e como? Por quê? Então nós trabalhamos com a pesquisa participante. Por que a gente escolhe a pesquisa participante como metodologia? Porque quando se trabalha com pessoas no sentido coletivo, povos indígenas ou os ribeirinhos, a gente tem que escolher metodologias que vão valorizar o conhecimento, valorizar a identidade, valorizar o território a partir do conhecimento deles. Nós vamos trabalhar com eles, desenvolver projetos com eles, não é para eles. Então, daí começa a diferença. Então, trabalhar no sentido coletivo, de comunitário, a gente tem que escolher metodologias participantes. Então, é isso que a gente fez ao longo de 20 anos, trabalhando com esses povos, com ribeirinhos, que a gente foi vendo que não dá para trabalhar daquela forma ocidental, da ciência ocidental, seguindo aquelas regras positivistas, cartesianas. A gente tem que criar metodologias novas. Porque cada lugar é um lugar, cada território é um território, cada cultura é uma cultura. Então, dessa forma, a pesquisa participante, para nós, ela é usada como a metodologia mais adequada. Só que nós também criamos. A gente não fica só naquilo que já existe. Então, parte do princípio que nós temos que criar propostas novas, mas junto com eles. Então, o resultado do nosso trabalho também tem que ser para eles. Então, nessa perspectiva, a gente começou a ver que aquilo que era denominado de pesquisa participativa não se adequava muito ao que a gente faz junto aos povos indígenas, né? Com eles. Então, foi necessário começar a diferenciar também essas categorias. O que é a pesquisa participativa e o que é uma pesquisa participante? Então, a gente verificou que essa pesquisa participativa, ela nasce de cima para baixo, de fora para dentro, que foi uma obrigação praticamente dos governos, né, chamados dos países do sul, para tentar melhorar ou incluir a participação das pessoas nesses projetos, que foi definido lá em Davos pelo FMI, pelo Banco Mundial, porque os recursos que eram financiados por essas instituições não chegavam até a base. Então houve uma certa pressão dessas instituições para que os governos inserissem a maior participação ou as pessoas na discussão desses projetos que seriam desenvolvidos. A intenção foi boa, mas o que acontece? Então aconteceu que os governos inseriram essa questão da participação em todas as políticas públicas, seja na área da educação, da questão agrária, na elaboração de planos diretores, principalmente aqui no Brasil. Mas o que a gente viu? Isso não acontece de fato, as pessoas não estavam participando. Então houve uma certa forma, uma manipulação. Os projetos eram feitos também por outros de cima, governamentais ou até mesmo por ONGs, que só usavam as pessoas, a comunidade, a população para validar aquilo que ele já vinha pronto. Quer dizer, os projetos, as ideias já vinham prontas e as pessoas eram usadas simplesmente para legitimar e validar aquela proposta. Ah, então não há participação?
houve, mas uma certa participação. Então os projetos não foram elaborados por eles. Às vezes até as pessoas têm boas intenções, mas aqui na Amazônia, a gente já percebeu, a partir também até das políticas dos grandes projetos de 1970, que um dos problemas foi esse, projetos que vêm de cima para baixo, sem realmente ouvir as pessoas e que não deram certo, porque as pessoas não foram envolvidas de fato. Então daí que nasce a diferença. Então a ideia do participativo é simplesmente usar as pessoas, as comunidades para legitimar e ao mesmo tempo validar as ideias, projetos que já vêm prontos. Ao contrário de uma pesquisa participante ou de um planejamento participante. Então o que a gente faz? Então uma pesquisa, um planejamento participante tem que começar a partir dos problemas que essas comunidades, que essa coletividade traz. Não somos nós que vamos lá oferecer trabalho ou dizer para eles que nós vamos resolver os problemas deles. Não, já inverte a situação. Então, eles nos demandam apoio para ajudá-los nesse ponto de compartilhar conhecimento, a tentar elaborar um projeto de pesquisa e solucionar algum problema que eles tenham. Desde uma pesquisa em nível investigativo, né, a projeto de desenvolvimento ou até mesmo que a gente chama de extensão. Então, nesse sentido, há uma demanda para nós, a gente vai até eles, a gente discute os problemas, que forma que nós vamos resolver, aí sim se elabora o projeto. E eles participam do início ao fim de todo o planejamento ou do projeto ou da pesquisa. Então, eles são envolvidos de fato. A gente não está lá para resolver o problema deles. Nós vamos usar o nosso conhecimento para ajudá-los a solucionar os seus problemas. Então, eles são sujeitos. Nós não trabalhamos nessa perspectiva de que nós somos os sujeitos, as pessoas com quem trabalhamos são tidas como informantes ou objetos de estudo. Jamais. Então tem que haver um respeito por essas pessoas têm um conhecimento, né? Tem uma forma de vida que a gente não vai chegar lá e invadir tudo isso propondo coisas que não são da cultura ou da identidade deles, seja ela a identidade cultural ou territorial. Então eles são sujeitos e nós nos colocamos no mesmo nível. A relação é sujeito, nunca na situação de sujeito-objeto. Isso é uma questão de respeito e também de valorizar o conhecimento que eles trazem, a conhecimento que é uma cosmologia de vida. Eles têm uma visão de mundo que é diferente da nossa. Então a gente não pode chegar lá com as nossas ideias ocidentais da ciência moderna ou outra, não ocidental ou não, e tentar falar para eles que essa é a melhor maneira de fazer as coisas. Não. Isso a gente está fazendo, continuando esse processo colonizador. E não pode. Então nós temos que inverter esse processo. Então as metodologias participantes, elas são usadas nesse sentido, para valorizar esse conhecimento. Esse outro conhecimento que durante esses anos de processo civilizatório colonizador, destruiu ou tentou destruir. Seja tanto dos ribeirinhos ou dos povos indígenas que habitam essa região. Então, o que a gente faz é estar junto com eles, não trabalhar para eles, porque isso também, às vezes, as pessoas entendem que a pesquisa participante é usá-los apenas como informantes, depois ir lá devolver o trabalho, uma tese, um livro. Não, não é isso, não basta só isso também. Então, o mais importante é a participação total deles, desde a discussão de qual é o problema até a solução. Isso é a participação efetiva, que a gente acredita, que está nas propostas de Paulo Freire, que está na proposta do professor Carlos Rodrigues Brandão e de vários outros intelectuais que a gente conhece, que pensa a partir das epistemologias do Sul, como diz o professor Boaventura, né? E também de um pensamento pós-abissal. Então nós estamos trabalhando não para criar alternativas dentro do sistema, a gente não faz isso. Nós queremos romper com o sistema, pensar propostas que vão valorizar todo esse conhecimento que nós temos
e que às vezes está esquecido, está adormecido, mas a gente precisa valorizar. Nós temos formas próprias de pensar, nós temos formas próprias de nos organizar, temos ciências diferentes, saberes diferentes, conhecimentos diferentes que às vezes são subjugados por causa dessa lógica moderna, da ciência moderna, ocidental, que nos faz querer pensar sempre da mesma maneira, como se pesquisa também só se pudesse fazer de uma certa forma, seguindo um modelo, um padrão. Não, nós temos outros conhecimentos, a gente não precisa fazer tudo da mesma forma, igual. Então, é isso que o nosso grupo de pesquisa propõe, é isso que a nossa equipe sempre faz. A gente pensa assim que a gente pode contribuir para uma sociedade mais justa, democrática. Então a gente tenta fazer isso. Claro, nem tudo é 100%. A gente tem alguns problemas, mas o ideal, a proposta, a nossa visão enquanto grupo de pesquisa, né? Fala assim, vocês estão fazendo pesquisa também. Não, a nossa ideia não é fazer sempre pesquisa. Nós temos muito mais projetos de desenvolvimento com eles, né? Porque a demanda, como eu disse, parte deles. A gente não vai lá se oferecer, nem achar que vai resolver o problema dos outros. Então, quem resolve o problema são eles mesmos. A gente é só um apoio, usando também essa ideia da interculturalidade, né? Porque a gente tem que pensar também que os povos indígenas, eles não podem viver isolados mais. Eles estão dentro de uma sociedade. O que eles têm é retirar disso o melhor proveito para o seu viver bem, né? Não é se adequar. Não gosto dessa palavra adequar, adaptar. Não existe isso. São mundos diferentes, culturas diferentes. Eu não posso adaptar ou adequar um pensamento outro para dentro de uma cultura que tem uma visão de mundo completamente diferente da nossa. Isso também é uma forma de violência. Então, esses termos que as pessoas costumam dizer, vamos adaptar, vamos adequar. Não tem que adequar nada. Nós temos que criar propostas novas para pensar, para valorizar e a partir deles. Então, nós não estamos lá para ficar salvando ninguém, nem fazer pesquisas que saíram da minha cabeça, que eu acho bonita, que normalmente quando eu pergunto para os estudantes, por que você quer fazer essa pesquisa? Para me enriquecer. Falei, negativo. A ciência, a pesquisa, a universidade não está aqui para enriquecer um indivíduo. Nós estamos a serviço de uma sociedade. Então, todo o nosso trabalho, seja científico, da pesquisa, pensar a ciência, não pode ser uma coisa tão egoísta para eu me dar bem, o conhecimento é para mim, para eu poder competir numa sociedade. Não, a gente pensa de uma outra forma diferente. A ideia da coletivo, a ideia comunitária, que nós temos que servir a um propósito social de um processo societário. Então, é nessa perspectiva que a gente está trabalhando. Então, falar de algumas experiências que nós já tivemos com povos indígenas, principalmente na região do Alto Rio Negro, né? Então, nós recebemos uma demanda há alguns anos atrás de uma região chamada do Rio Curicuriari, terra indígena Médio Rio Negro 2. Então, essa terra indígena ela é habitada por povos tucano, do povo tucano, baré, dessana, que habitam esse rio chamado Curicuriari, que é um rio de água preta. Então, os rios de água preta na Amazônia, eles são muito pobres em quantidades e também em quantidade de pescados, de peixes. Então, eles teriam que aprimorar a agricultura de subsistência deles, porque eles têm roça, né? E eles descobriram, foram ver, por que a nossa roça não é rica como era dos nossos antepassados? Então, essa era o problema que eles queriam. Eles queriam fazer um melhoramento da própria alimentação deles, porque perceberam que a roça que eles têm hoje era só uma roça de macaxeira. A macaxeira é o que a gente chama de mandioca. Então, e a mandioca, ela tem poucos nutrientes. A roça deles hoje praticamente se resume a macaxeira, mandioca. Então eles queriam fazer um processo de melhoramento dessa roça, porque eles entenderam que no passado essa roça era muito mais rica, tinha mais produtos, inclusive para melhorar a alimentação deles. Então o problema deles era esse.
Então a gente foi lá, a gente fez toda uma oficina que a gente chama de gestão de conhecimento, aí que entra as nossas metodologias participantes. Primeiro, saber qual é o problema. Então, coletivamente, a comunidade toda, que na verdade não era uma comunidade, era uma calha de rio onde existiam 4 comunidades. Então todas elas vieram para uma determinada comunidade chamada São Jorge, onde a gente começou a trabalhar a oficina de gestão do conhecimento. Então eles identificaram esse problema, né, que eles queriam melhorar a roça deles, fazer enriquecer a produção deles, voltar ao que era o passado. Então nós fomos fazer oficina. A nossa equipe, alguns estudantes da graduação, né? Então a gente começou a fazer perguntas que a gente fazia para eles. Não tem essa coisa do questionário, o formulário, porque não cabe esse tipo de metodologia ou de instrumento de pesquisa quando se trabalha no sentido comunitário. Porque ainda mais com povos indígenas, porque eles têm uma visão coletiva comunitária. Então, se eu vou com um instrumento individual, perguntando para ele o que ele pensa, o que ele quer, nesse sentido individual, eu estou quebrando uma organização social política deles, que eles não pensam dessa maneira individualizada ou individualista que a nossa sociedade tem. Então, até um instrumento que eu vou escolher para fazer uma pesquisa tem que ser pensado. E muitas pessoas fazem isso. Porque não sabem disso. Acha porque aquele método padrão que a gente conhece, entrevista, roteiro de entrevista, um questionário, um formulário, né, já vem pronto. E também vai ter essa ideia do individual. O que você pensa? Então, quando se trabalha com coletividade, comunidade, não é o que você pensa, é que todos pensam. Todos participam. Então, o instrumento também é importante. Então, na oficina de gestão do conhecimento, a gente não trabalha dessa forma individualizada. Então, é uma grande reunião com participação ampla de mulheres, jovens, lideranças, professores. Todos participam, todos têm voz, têm vez, eles falam. Então, nós fomos para essa oficina entender exatamente qual é o problema. O que vocês querem melhorar? Por que vocês querem melhorar? Qual a visão de futuro que vocês têm como povo? Né? Como era a roça dos antepassados? O que os antepassados plantavam nessa roça? O que colhiam da floresta, do rio? O presente? O que vocês têm hoje na roça? Por que não tem mais o que vocês plantavam? O que aconteceu para aqueles produtos, né? A diversidade dessa roça não exista mais. O que aconteceu? Então a gente vai buscar junto com eles a raiz do problema, porque a roça estava, vamos dizer assim, pobre. Então eles queriam enriquecer a roça. Então a gente tem que trabalhar com eles. Isso é uma oficina de gestão do conhecimento. E o que eles queriam para o futuro? Então como que eles querem uma roça do futuro? Então aí que entra toda essa discussão e eles definem, eles aprendem. É um processo de formação, inclusive política, né? A gente vai discutindo, todo mundo vai discutindo e é uma coisa muito agradável. Assim, a gente vê a participação e quanto eles querem, né, sair daquela questão, daquele problema, solucionando coletivamente. Então aí a gente parte para o planejamento. Então o que nós vamos fazer para resolver esses problemas? Então, tudo isso é de maneira participante. E as decisões tomadas são decisões tomadas coletivamente. Como resposta, nós mapeamos também, usamos a metodologia do mapeamento participante, que a gente chama de cartograma participante. Eles localizavam os produtos, aonde estavam, o açaí, onde estava a roça, os antigos cemitérios, o que precisava, né? Conhecer do território para a gente melhorar, porque é uma questão também de gestão do território. Então, dentre as respostas que eles deram, a gente vai precisar o quê? Melhor fertilidade do solo das nossas roças. Mas como que nós vamos fazer isso? Quais os produtos que nós vamos trazer de volta? Uma coisa para dizer, olha, a gente não quer o milho que o governo dá, porque é um milho híbrido. A gente quer aquele milho que faz parte da nossa cultura. É o milho que está lá na fronteira com a Colômbia. Então vamos pedir aos nossos parentes que tragam a semente desse milho para a gente plantar aqui. Então, houve todo um processo de conversa. Então, depois nós fizemos oficinas também com eles para fertilizar o solo, oficinas de produção de mudas.
Então foi um projeto que teve uma resposta, mas a gente não foi lá fazer tudo para eles. Tudo é feito de maneira coletiva. A gente usa um pouco do nosso conhecimento para ajudá-los a manter e a melhorar aquela situação. Então isso é a interculturalidade. O nosso conhecimento não é superior ao deles. A gente não leva coisa para romper com a cultura deles, mas à medida em que eles precisam. E o mapeamento participante. Então, o mapeamento participante são eles que fazem. Muita gente, mapeamento ou cartograma. Muita gente, quando olha, né, à primeira vista, um cartograma participante, diz assim, isso é mapa mental. Não, não é mapa mental. Então, ao longo desses anos trabalhando com os povos indígenas, e essa visão da coletividade, não é mapa mental que a gente faz. É uma valorização do território, porque eles criam nomenclaturas próprias, eles criam uma legenda própria e eles vão localizar no mapa aquilo que é importante para eles, não é para nós. Eu não chego lá dizendo o que eles vão mapear. Aprendi assim, vocês têm que mostrar o que é importante para vocês. E tudo feito na língua. Então a valorização cultural, a valorização do território, tudo é feito. E qual é a diferença então entre um cartograma participante e um mapa mental? É exatamente essa ideia da coletividade. Um mapa mental ele é feito por um indivíduo a partir da sua percepção sobre o território, sobre uma paisagem. É sua, é individual, ela é abstrata. O que eu vejo, ela pode não ver. Então, a minha representação não vai ser a mesma do mesmo território, do mesmo lugar. É diferente, depende da minha cognição, da minha percepção. O mapeamento, o cartograma participante, não é assim. Eles são produzidos de forma coletiva, não é a minha percepção individual. E também não é abstrato, é muito concreto, porque para povos indígenas o território é algo muito concreto, porque é a vida deles. E eles não separam coisas que a nossa sociedade separa ou classifica, material do imaterial, cultural do natural. Isso não existe para os povos indígenas, é tudo junto. Então a ideia de patrimônio, por exemplo, patrimônio material, patrimônio natural, imaterial, isso não existe. Para eles é patrimônio. Na língua tucana é manié, tudo que nós temos. Então, tudo que existe é patrimônio, seja a árvore, seja o rio, seja a casa. Não dá para separar o material ou natural do cultural, é junto. Então, nessa perspectiva, que também a gente observou que não era um mapa mental. Aí nós denominamos de cartograma participante, porque é uma produção coletiva do território e é muito concreta. Se você for lá no lugar que eles estão representando, ali tem uma árvore, você vai lá, você vai com o GPS, você vai ver a árvore naquele lugar. Então, essa é a diferença de um cartograma participante para os mapas mentais. Então, é muito diferente. E são metodologias que a gente vivenciou na prática. Até eu mesma achava que era mapa mental no início, depois eu fui entender a lógica, o modo de vida desses povos, e não é mapa mental. Nós chamamos de mapeamento participante, cartogramas participantes, que é uma metodologia também que a gente usa na pesquisa. E o resultado, como eu disse, é para eles. Um outro exemplo desse mapeamento, quando eu digo que eles que definem o que é importante, num outro projeto que a gente fez no Rio Curicuriari, específico com povos tucanos, uma comunidade chamada Cunuri, já na terra indígena Alto Rio Negro. Quando a gente elaborou, fizemos também oficina participante, lá a questão já era outra, eles queriam fazer alguns projetos de valorização, principalmente também de segurança alimentar. Rio de Água Preta, a mesma história, né? Tem poucos peixes, lá o solo é muito, vamos dizer, fino, tem poucas áreas para plantar mesmo. Então eles queriam algum projeto que melhorasse também a alimentação deles, né? Então lá foi pensado junto com eles fazer oficinas para eles resgatarem um conhecimento que eles já tinham, uma tecnologia social, que era a produção da farinha de banana. Poucas pessoas sabiam na comunidade como fazer a farinha de banana. E a farinha de banana, ela foi substituída atualmente pelo leite em pó, pelo Neston, essas coisas. E eles queriam retornar, porque o mingau da farinha de banana, a farinha de banana serve para fazer o mingau. Então, esse mingau era utilizado principalmente pelos recém-nascidos ou pelos idosos, porque a banana ela tem muitos nutrientes, né?
Isso foi uma tecnologia que eles esqueceram, que não estavam fazendo mais. Então nós fomos lá fazer de novo oficina, né, saber como era essa produção. Eles fizeram oficina para os outros mais novos aprenderem como usar a banana, secar a banana, triturar, até chegar à ideia do mingau. E no mapeamento, no cartograma participante, surgiu uma coisa muito interessante, que eles foram demonstrar no mapa onde eram os minhocais, os lugares que eles pegavam as minhocas para pescar. Mas a gente perguntou, mas por que o minhocal é importante? Claro, eles vivem da pesca também. Então, para eles era importante localizar os locais onde eles pegavam as minhocas para fazer a pesca. Uma outra coisa interessante é que eles localizavam no mapa os tipos de lenha, porque para cada tipo de comida ou de caça tem uma lenha específica que eles usam no fogo. Então, se fosse aquela ideia que a gente vai chegar lá e pedir para eles mapearem, como muitos fazem, a gente vai induzir o que é importante mais para nós e não para eles. Com isso, a gente tira esse foco também. Eles estão dizendo o que é importante para eles, a minhoca é importante. Então, um pesquisador que chega lá, jamais ia pedir para eles mapearem a minhoca ou o tipo de lenha, porque para nós isso não faz sentido, mas na vida deles faz. E para eles é importante isso, né? Então, isso foram exemplos de trabalho que a gente vem fazendo, que ao mesmo tempo, quando eles mapeiam também, localizando o que é importante para eles na língua, é uma questão de uso do território, de apropriação desse território. É nosso, está na nossa língua, é isso que a gente tem, para contrapor também essa ideia de uma cartografia oficial, né? Que a cartografia oficial ela só serve para outros princípios. É interessante também conhecer as escalas, usar o GPS, tudo isso também eles aprenderam, porque a gente tem que associar, né? O nosso conhecimento tem que estar a favor deles e não contra eles. E também não é, de novo, para diminuir, inferiorizar. Não. É um conhecimento que está no mesmo patamar, só que de igual para igual, sem inferiorizar ou acabar com o conhecimento deles. Então, isso é para valorização do conhecimento. Então, a gente usa oficinas, a gestão do conhecimento, a gente usa o mapeamento, o cartograma, a gente utiliza também da escuta sensível, a gente escuta mais do que fala, a gente não está lá para ensinar nada a eles, nós estamos para escutar e para compartilhar. Então, esses dois projetos que a gente fez de desenvolvimento com demanda deles, né, tem essa perspectiva, valorizar, fortalecer os conhecimentos, as formas próprias de organização, de plantação, nesse sentido. Um outro projeto que a gente tem desenvolvido também desde 2009, que foi discutido amplamente com todos os povos indígenas da região do Alto Rio Negro, onde vivem 23 povos indígenas, onde se fala aproximadamente 20 línguas indígenas, é a licenciatura indígena Políticas Educacionais de Desenvolvimento Sustentável. Então, o que difere essa licenciatura das outras? É a metodologia, a proposta política pedagógica que nós trabalhamos. Não só que ela foi construída de forma participante, essa licenciatura foi discutida durante mais de um ano em comunidades, aprovada pela uma grande assembleia da Federação das Organizações Indígenas, e ela foi trazida para a universidade. Então, não fomos nós que chegamos lá para oferecer um curso, né, superior para os povos indígenas. Foi uma demanda deles, de novo, discutida com eles. Então, como é que funciona esse curso? A gente trabalha com a metodologia da aprendizagem pela pesquisa e currículo pós-feito. Então, a gente não tem um currículo fechado, a grade curricular, conteúdo pronto, que quem decide é o professor ou o MEC. Não, eles definem. A aprendizagem pela pesquisa parte do princípio que não existe disciplina, não existe uma grade curricular pré-estabelecida. Então, o conteúdo do curso, ele se organiza a partir de pesquisas que os estudantes definem no primeiro período. Então, em média, são 8 pesquisas que vão ser desenvolvidas ao longo de 4 anos. Então, eles decidem. Então, o curso é um só. Hoje, nós temos 9 turmas. E cada turma, a gente trabalha com a territorialidade linguística. Elas foram definidas pela territorialidade linguística. Então, turma Tucano, turma Baniwa, turma Engatu, para os falantes de Engatu, turma Yanomami, turma Saterê Maué.
a gente usa a língua materna é a primeira língua, a língua portuguesa é a segunda língua. Então todas as aulas, elas são nas línguas, né? Funciona nas línguas, eles produzem material na língua, tanto cadernos de pesquisas, resultados da pesquisa, boletins informativos, tudo que eles fazem. Então a metodologia da aprendizagem pela pesquisa, ela é totalmente inovadora aqui, não é algo de novo, ela já foi pensada há muito tempo, mas trabalhar com essa proposta para povos indígenas, sim, é algo de novo, e esse curso é inédito no Brasil. A metodologia pela pesquisa, ela quebra com vários paradigmas, e o curso também. Então a gente não tem aquela coisa de teoria e prática, que normalmente os cursos universitários é muita teoria e pouca prática, então a gente quebra com isso. Então, a prática também ela está constante, tem que ter um equilíbrio. Então, não existe uma boa teoria se não tiver uma boa prática, e não pode existir uma boa prática se não tiver uma boa teoria. E todas as pesquisas partem dos problemas reais deles, seja com a educação, com a saúde, a questão da língua, do território, da questão ambiental. Eles que definem essas pesquisas e vão, ao longo de 4 anos, desenvolvê-las. Como eu disse, o curso é um só, 9 turmas. Cada turma tem um currículo diferente. Por quê? Os problemas não são o mesmo, o povo não é o mesmo. Então, mesmo que nós tenhamos 2 turmas tucano, o currículo de um não é igual ao currículo da outra. Dá trabalho? Dá. Não é fácil não. E principalmente quando se trata de formação docente, porque não são todos os professores, sejam doutores, o que seja, estão preparados para trabalhar com essa visão política que nós temos, que é da descolonização do conhecimento e valorização do conhecimento deles. Então não é todo mundo, não é todo professor, pesquisador que está preparado para enfrentar. Sem contar também que o nosso curso ele funciona dentro da terra indígena. Somos nós que vamos até lá, não eles que vêm até nós. Por quê? Como eles disseram, a nossa biblioteca está aqui, é a nossa comunidade. Nós precisamos dos sábios, precisamos dos antigos. A nossa pesquisa vai ser feita aqui e não na cidade. Então o curso funciona lá, valoriza a língua, valoriza o conhecimento. Até mesmo professores que não têm nível de graduação, mas são sabedores, como o professor Higino, que trabalha conosco. Só teria ensino médio, mas ele trabalha conosco e a gente produz resultados. E o mais importante, essas pesquisas que os estudantes fazem é uma produção do conhecimento coletivo para eles, diferentemente de um curso superior nosso, que a gente vai lá e estuda, o conhecimento é meu para eu poder me dar bem na nossa sociedade. Não há esse tipo de pensamento. Eles querem se formar para ficar nas comunidades, né? Então, usando os conhecimentos que eles têm, valorizando o conhecimento que eles têm e na própria língua. Então, esse curso, aprendizagem pela pesquisa, o currículo pós-feito, tudo que a gente faz com os povos indígenas é muito bom. Eu posso dizer assim que é a realização de muitas pessoas, não só nossa do ponto de vista vamos dizer, da nossa sociedade, como de pesquisadores que realmente têm compromisso com os povos indígenas, né? Então, e dentro dessa perspectiva, a gente usa algumas também instrumentos, como o mapa conceitual, a pesquisa participante, tem que ser, a gente não usa... Por que a gente usa entrevistas, reuniões, assembleias? Exatamente pelo sentido de coletividade. Tudo para eles é uma produção comunitária para resolver problemas comunitários, né? Então, por que trabalhamos com tudo isso? Porque nós acreditamos e temos compromisso com os povos indígenas. Então, são exemplos de propostas, de projetos, de metodologias que não têm por finalidade explorar o conhecimento, ou tirar o conhecimento, ou reduzir o conhecimento deles, mas, ao contrário, fortalecer, mostrar ao mundo que existe outra forma de fazer ciência, existem outras formas de fazer pesquisa, existem outras formas de educação. Então é isso. Então, qualquer dúvida, eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. Obrigada.